Olá, como você aplicar um feedback eficaz, ou seja, como você dizer não, como você colocar limite, como você aplicar um feedback negativo, que hoje em dia se chama feedback de desenvolvimento, não só na sua empresa, mas na sua vida. Vamos trazer um exemplo familiar para que você possa entender. Na realidade, o feedback ele consta de 5 etapas. Eu vou trazer um exemplo familiar para que a gente possa entender, ficar mais fácil, né? Então, imagina você que seu filho, ou sua filha, ou seu neto chega em casa com a nota baixa na escola, né? Tirou uma nota baixa em matemática. Vamos supor, matemática que é o terror de muita gente, né? Então, tirou essa nota baixa. Como é que você vai dar esse feedback a ele? A maioria das pessoas, a maioria dos líderes não sabe dar feedback. Então o que acontece? A maioria dos líderes chega e diz assim, né? Primeiro, a coisa mais importante, o primeiro passo do feedback é você chegar para a pessoa e dizer, olha, fulano, eu vou te dar um feedback, né? Vou te dar um feedback de desenvolvimento. Isso é importante para que possa formalizar a conversa, para que a pessoa possa levar a sério, você a sério, parar um pouquinho e lhe escutar. Então, o primeiro passo é você dizer, eu vou lhe dar um feedback. O segundo passo é são 5 passos e fica até o final, porque o quinto passo é o mais importante, então é importante você assistir esse vídeo até o final. Então, o primeiro passo é eu vou te dar o feedback. O segundo passo é você simplesmente chegar para a pessoa e dizer o que aconteceu de errado. Então vamos supor que seja um filho seu que está tirando nota baixa. Fulano, veja só, você tirou essa nota baixa em matemática, né? Aqui está o seu boletim. Se possível, veja, mostra uma prova material de que a pessoa de que a pessoa pisou na bola. Então, pega o boletim da criança, neto, mostra aqui, ó, essa nota aqui, tá vendo? Tá vermelha, essa nota tá baixa. Porque quando você mostra algo material para a pessoa, é mais fácil a pessoa absorver do que simplesmente você falar. Porque normalmente o ser humano ele tem dificuldade de absorver crítica. Então quando você fala normalmente sem mostrar nada material, ele pode achar que você está inventando, que está perseguindo. Então mostra uma coisa material. Se for, por exemplo, dentro da empresa, vamos trazer um exemplo dentro da empresa. Um funcionário que na hora da reunião, né, ele fica mexendo no celular, fica lá olhando o celular. Então, fulano, veja, eu tenho observado que durante a reunião, eu e outras pessoas têm observado que você fica mexendo no celular, ok? Nesse caso aí, acho que não tem como mostrar nada material a ele, mas você fala, ó, tá mexendo no celular durante a reunião. Pronto. A maioria das pessoas termina aí, né? Acabou o feedback, né? Alguns, inclusive, partem para um feedback mais autoritário, para ameaça, né? Então, para a criança, chega para a criança que tirou nota baixa e diz, ó, vou cortar seu passeio, sua mesada, vou cortar a televisão, vou cortar celular. Essa é a pior forma de dar feedback. Por quê? Porque a pessoa vai para a postura de vítima, a pessoa se sente perseguido. E aí a pessoa pode até fazer uma pequena mudança naquela hora, mas não faz o tempo todo. Então, em relação ao funcionário também, do celular, se você chegar e dizer, olha, você sabe que se você continuar nesse tipo de atitude, eu não vou ter outra opção que não seja lhe demitir. Então, isso vai fazer com que a pessoa mude, mas mude com base na coação, no constrangimento. É uma mudança, digamos, temporária e fugaz. Porque dentro de pouco tempo a pessoa vai repetir o mesmo padrão de novo, porque é um hábito, é um padrão. Depois, quando a pressão diminuir, ele vai voltar a mexer no celular de novo. Então, esse tipo de feedback não é eficaz. Eu vou contar um caso familiar de sobrinho meu, 2 sobrinhos, 2 parentes meus, né? Não é bem sobrinho, mas parentes, primos, que foram criados junto comigo. E aí eu tô aumentando o grau de parentesco para não expor a pessoa. E aí o que aconteceu? Esses primos, eles tiravam nota baixa. Então o pai, né, deles, né, chegava para eles e dizia, ó, vocês tiraram nota baixa, então vou botar de castigo, vai apanhar. Então dava palmatória, batia, sabe? Hoje em dia, o tempo passou, já se passaram mais de 40 anos sobre esse episódio,
E aí meus primos cresceram e hoje em dia eles não querem saber de estudo, eles não querem ler nada. Se você der um livro, pode dar um gibi do Tio Patinhas para ele, um gibi do McDonald's, do Mickey, do Pato Donald, eles não querem ler. Por quê? Porque no subconsciente deles eles associaram a ideia de estudo com castigo. Pode perceber que toda criança que ela é ameaçada, que ela é humilhada, colocada de castigo, que ela apanha, pode até na hora, realmente funciona, na hora ela vai ficar com medo de apanhar e vai estudar, vai melhorar, mas depois, com o tempo, quando ela cresce, ela fica com horror a estudo. Então partir para ameaça não é o bom, né? Não é uma boa ideia. Eu vou te falar agora de dois passos importantes, e o último é o mais importante ainda, que é totalmente diferente, que a maioria das pessoas, 99,% dos pais, dos educadores, dos líderes, não aplicam essa forma. E eu vou explicar a vocês como é extremamente efetivo a você. Então veja só, acabei de falar dos dois primeiros passos. Dar o feedback, falando, eu vou dar o feedback, esse primeiro passo a maioria das pessoas também não faz, não diz isso, né? Chega logo na lata e fala. E o segundo passo, que é o que todo mundo faz, ó, você fez errado aqui, assim, né? No caso da criança, você tirou nota baixa, no caso do funcionário, não, você está mexendo no celular, tudo bem. E parou aí? Não, não parou aí. Qual é o terceiro passo? Você chega para a pessoa e pergunta, tenta puxar, extrair dela, fulano, se você continuar agindo assim, qual é a consequência negativa para você, do seu ato? Veja como isso é profundo. Não é você que vai atirar no rosto da pessoa. Olha, se você, para o menino, se você continuar tirando nota baixa, você vai ficar de castigo, eu vou ficar com raiva, eu vou lhe punir. Não é assim que funciona. Puxe, extraia dele, faça ele pensar, puxe dele quais são as consequências negativas. Isso se chama educar. Educar não é bater, não é botar de castigo. Educar vem do latim educere, que é puxar de dentro. Puxar de dentro. Então, é diferente de instruir. Instruir é você pegar e colocar as coisas em cima da pessoa. Vomitar um monte de conhecimento em cima da pessoa, um monte de livro. Isso é instruir. Educar não, é você puxar o que a pessoa tem de melhor. Então, fulano, veja só. Se você ficar sem estudar e continuar tirando nota vermelha, o que é que pode acontecer? Eu não sei, você vai ficar com raiva de mim? Pode até ser que eu fique com raiva, mas eu estou dizendo para você mesmo. Qual vai ser a consequência? Bom, eu vou entrar em recuperação. E aí, você entrando em recuperação, qual é a consequência? Todos os meus coleguinhas vão entrar de férias, vão brincar, vão passear, vão para o cinema, e eu vou ter que continuar indo para assistir aula de reforço. Ah, sim, tá certo. E aí, fora isso, qual é a outra consequência? Eu não sei, essa eu vou para recuperação. E se você tirar nota baixa na recuperação também, o que é que acontece? Eu vou repetir de ano. Ah, tá certo, você vai repetir de ano, né? E o que é que acontece? Puxe dele, vá puxando. O que é que acontece se você repetir de ano? Bom, se eu repetir de ano, eu vou perder todos os meus colegas. E todos os meus colegas vão passar, os meus amigos, as amizades que eu tenho na escola vão para frente e eu vou ficar para trás. Então, todas as amizades, todo o meu grupinho, todos os meus amiguinhos eu vou perder. Eu disse, se você quer isso para você, perder o contato com seus amigos? Não, quero não. Muito bem. E no futuro, quando você se tornar adulto, se você não passar na faculdade, no vestibular, não tiver estudo, não tiver qualificação, né, você acha que vai ganhar um bom salário ou um mau salário? Não, é um mau salário, na maioria das vezes. Lógico que hoje em dia, a gente está no século XXI, não é bem assim não, né? Mas de maneira geral, uma pessoa que consegue tem um curso superior, se formar em Direito, em Medicina, em Engenharia, ela tem muito mais chance de ter uma projeção social do que uma pessoa que não tem formação nenhuma, né? Você sabe disso, apesar de estarmos no século XXI e sabermos que tem outros caminhos, outras vias que alguém pode ganhar dinheiro também sem necessariamente se formar. Isso abrindo parênteses, mas de maneira geral é isso, ok. E aí você deixa a criança falar. Ok, fulano, então veja, você quer continuar tirando nota baixa, sabendo que você vai entrar em recuperação, vai perder o ano, vai perder a turminha, e quando você crescer você pode não ganhar o dinheiro que você precisa para as coisas? Não.
Então vamos traçar uma meta. Qual é a dificuldade que você tem? Não, em matemática, eu não consigo entender nada de matemática, nada, não entra nada na minha cabeça. Ok. Qual é a solução para você melhorar na matemática? O que é que você acha? Ah, não sei, talvez uma aula de reforço. Ok. Vamos atrás de uma aula de reforço então para você. Qual é a outra solução? Bom, talvez se eu estudar, fizer um pouco mais de exercício, né? Porque às vezes eu fico sem fazer exercício, que eu vou brincar, vou assistir televisão, vou mexer no celular, gosto muito de ficar jogando e não faço os exercícios. Ok, vamos traçar um horário então. Qual é o horário que você acha que você poderia, da semana, qual é o horário que você poderia separar para fazer o exercício? Continue brincando, continue no celular, continue fazendo as coisas que você gosta. Não estou pedindo para você parar nada disso não. Mas eu quero que você selecione um horário inegociável para você passar a estudar. Bom, talvez na quinta-feira de tarde, na quarta-feira de tarde, dá para, pelo menos uma horinha, dá para fazer o exercício. Vamos fazer isso então. Quarta-feira de que horas a que horas? Não, de tal hora, de 2 às 3. Pronto, vamos fazer isso. Vamos. E se possível, você até anota o horário que a pessoa colocou, né? Tudo bem. Então você cria um plano de ação. É importante, mais uma vez, o educar em vez de instruir. Um plano de ação não é você que vai dizer, ó, você vai tal hora. Deixa a pessoa montar um plano de ação. Ok, monte um plano de ação você mesmo, para poder a pessoa, quando ela cria um plano de ação, um plano de desenvolvimento individual, um PDI, essa pessoa ela cresce, ela se engaja naquilo ali. Então, criou o plano de ação, aí vem o quinto passo. Esse é o mais importante. Antes de falar do quinto passo, vamos para o rapaz do celular. Rapaz ficou mexendo no celular de novo. Primeiro passo, vou te dar um feedback. Segundo passo, você está mexendo no celular na sala. Terceiro passo, veja, fulano, quais são as consequências de você mexer no celular? Não diga quais são, não. Deixa a pessoa falar. O que é que você acha? Você acha que não é nada demais? Ah, não sei, talvez desfoque um pouco quem está falando, quem está dando a palestra. Aí você diz, é verdade. Imagina você lá dando uma aula, uma palestra. Como é que você se sente? E você está dando uma aula e está uma pessoa mexendo no celular. Eu me sinto muito bem, não. Pois é. Desfoca a pessoa, né, que está dando a palestra. Como é que o grupo se sente em relação a você? Como é que você é percebido pelo grupo? Ah, talvez eu passe uma ideia de ser uma pessoa relapsa, voada, uma pessoa que não quer nada com a vida. Ok. Né? E aí o que é que você acha, por exemplo, se tiver uma mudança na empresa, se eles tiverem que demitir alguém, ou talvez até não, talvez tiver de promover alguma pessoa, você acha que eles vão tender, a tendência maior é ele promover a você que está mexendo no celular, ou uma pessoa que está participando das reuniões, está ativo, está presente? O que é que você acha? Não, realmente a pessoa que está prestando atenção. Eu disse, pronto, então vamos lá, vamos traçar um plano. Traça um plano com a pessoa. Veja, quarto passo, traça um plano, PDI, um plano de desenvolvimento individual, né? Vou te dar um feedback, você está mexendo no celular, puxa da pessoa as consequências negativas dela estar mexendo no celular, e depois o quarto plano, né? Que é o plano de desenvolvimento individual. O que é que você acha? O que é que você pode fazer para evitar isso? Bom, eu posso não levar o celular para dentro da sala, posso deixar o celular no escritório, ou posso deixar o celular dentro do carro. Isso, é uma boa ideia. Ou talvez a pessoa diga assim, bom, eu posso levar o celular, mas eu desligo, deixo o celular desligado, porque aí eu vou ser obrigado a prestar atenção. Perfeito, muito bom, fulano, né? Então, a própria pessoa vai traçar um plano. E agora vem o quinto passo, que é o mais importante que eu prometi a você. Veja só, o quinto passo é o seguinte. Em relação à criança que está tirando nota baixa, né? Aí você chegou para a criança, já traçou um plano de ação, já fez tudo, né? Então você chega para a criança agora e dá o quinto passo. Veja, vamos fazer o seguinte, quando é que vai sair suas notas depois? No final do mês, pronto. No final do mês a gente vai sentar junto e dar uma olhada nesse boletim de novo e ver o que é que pode melhorar, quais são as notas que melhoraram, quais são as que pioraram. E aí você dá um feedback a essa criança de novo, né? Daqui a um mês, né? Você dá um feedback. Daqui a um mês, aí você diz, ó,
tal dia, marca uma data, tal dia e tal hora, a gente vai sentar aqui para olhar esse boletim de novo e ver o que melhorou, o que piorou. Agora tenha cuidado de quando você realmente tiver essa outra reunião com a criança, você dá feedback positivo também, não fique focado só nas notas baixas não. Se a pessoa cresceu, vamos supor que em matemática a nota ainda está baixa, mas a criança tirou um 4, conseguiu tirar um 4,5, elogie, aproveite para elogiar. Muito bem, está dando certo, fulano. Vamos continuar assim. Você tirou 4,5, aumentou 5 décimos. Ainda está abaixo da média, mas você já deu um passo. Vamos lá, vamos para frente. Então, procura ver o lado positivo do boletim e elogiar também, para que a pessoa se sinta motivada, né? Em relação ao rapaz do celular, a mesma coisa. Olha, vamos marcar daqui a um mês, eu vou sentar para conversar com você de novo e ver com você como é que você se sentiu de estar sem o celular, como é que as coisas melhoraram, pioraram, né? Então a gente vai fazer esse trabalho daqui a um mês, tal data, a gente senta para conversar, lógico. Se você marca dentro da sua corporação, da sua empresa, depois de um mês para conversar com a pessoa vai passar um mês, é como se fosse aquele grilo falando do Pinóquio, né? Um mês a pessoa vai ficar pensando assim, eita, daqui a um mês eu vou ter uma reunião de novo. Eita, tenho que me emendar, não vou poder levar o celular de novo, não. Não deixe solto, porque se você deixar solto, dá o feedback, a maioria das pessoas deixa solto, né? Dá o feedback pronto, a pessoa com o tempo se acomoda e volta a fazer o mesmo hábito negativo. Mas se a pessoa sabe que daqui a um mês a pessoa vai ter aquela tal reunião de novo e pode passar por esse constrangimento, porque é um feedback, por mais educado que você seja, por mais gentil, esse é um feedback de desenvolvimento. Não use o termo feedback negativo, não existe feedback negativo, é feedback de desenvolvimento. O feedback ou ele é positivo, quando você chega e elogia alguma coisa boa que a pessoa fez, e também nessa reunião também tem esse cuidado, se a pessoa ficou fora do celular, fulano, parabéns, você conseguiu, como é que você está se sentindo, quais são as consequências positivas disso aí, me fale, e puxe da pessoa como é que as coisas boas que ela conseguiu perceber com essa mudança de comportamento, ok? Isso é feedback positivo. Feedback negativo não existe, o que existe é feedback de desenvolvimento, porque o seu objetivo não é criticar a pessoa, não é julgar a pessoa, é puxar ela para cima, né? É conseguir extrair dela o que ela tem de melhor, é tornar ela uma pessoa melhor. Ok? Então, um grande abraço, muita paz e muita prosperidade para você.